Olá, amigos da Cooper Citrus. Eu sou Luiz Gustavo Rossi, consultor especialista em pastagem. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os cultivares forrageiros. O que há de novo hoje no mercado? Como é realizado o processo de lançamento de uma nova cultivar e quais as novas cultivares que estão no mercado atual? Nesse próximo slide, vou comentar um pouquinho que a energia e os nutrientes são muito importantes para os bovinos criados basicamente a pasto. E algumas decisões devem ser tomadas, como a escolha do sistema de produção e o nível tecnológico. Baseados no sistema de produção e o nível tecnológico, tomaremos por base para a escolha do cultivar. Nesse próximo slide, temos aqui a evolução da área de pastagem versus a produtividade. Isso aqui é média Brasil, tá, pessoal? Então, acompanhando essa linha azul, a área de pastagens em milhões de hectares, notamos que com o passar do tempo, as áreas foram diminuindo. Mas, em contrapartida, a produtividade em arrobas por hectare e ano, ela foi, é, ela se tornou elevada, né, mesmo com essa redução de área. Então, isso demonstra a eficiência do sistema, né? A elevação da eficiência no sistema produtivo dos bovinos. Então, temos uma média lá no canto superior direito, uma taxa de lotação girando aí em torno de 0,94 A por hectare e um ganho médio diário de 350 gramas animal dia. Isso é média Brasil, tá? No próximo slide, temos a distribuição das pastagens no Brasil, né? Onde que tem pasto no Brasil? Então, pelo mapinha, a gente consegue observar, né, em todos os estados, como que está essa distribuição da área de pastagem, que gira em torno aí, em dados recentes, de 162 milhões e meio de hectares de pastagem no Brasil, tá? No próximo slide, no Brasil hoje, o gênero Braquiária, ele é muito utilizado, né? Um percentual muito grande aí pelos pecuaristas, né, os produtores, devido à rusticidade da cultivar, do gênero, no caso, né? A rusticidade, ela se adapta mais a solos ácidos e a baixa fertilidade. E dentre as mais utilizadas, temos a Braquiária decumbens, a umidícola e a brisanta. No entanto, devido a extensos monocultivos, começou o surgimento de degradação de pastagens, a seleção de pragas e doenças de difícil controle. Então, tem-se a importância da diversificação do pasto, como, por exemplo, a inclusão de novas espécies forrageiras. No próximo slide vem a pergunta, mas como é lançada uma nova cultivar? No próximo temos a resposta. O processo de seleção e o lançamento das novas cultivares. Ele se inicia lá na coleção do germoplasma, né, dos cultivares, né, caracterização básica, a rotação, a morfologia, o modo de reprodução, né, e a busca por marcadores, dentre outros fatores, nessa coleção do germoplasma. É realizado um programa de cruzamento, entramos na fase 1, realizada em canteiros, para verificar a produção, a adaptação ao ambiente, praga e doença, produção de sementes e rebrota. Após isso, entramos na fase 2, por meio de multiplicação de sementes, são ensaios regionais, né? É realizado a adaptação, produção, né, adaptação ao solo, a capacidade de suporte da planta, a resistência à praga e doença, e também o seu valor nutritivo. Entrando na fase 3, após a multiplicação de semente, é verificado a resposta ao desempenho animal, a persistência sobre o pastejo, né, o valor nutritivo e respostas a fertilizante. E em seguida, após a fase 3, temos a multiplicação de sementes, e sim, é lançado a nova cultivar no mercado. No próximo slide, temos a evolução, né, de lançamentos e cultivares feitos pela Embrapa. Então, na primeira sequência de linha do tempo, temos os cultivares de pânico,
né? Desde lá o Tanzânia, em 1990, partindo para o Mombasa, em 93, o Maasai, em 2001, o Zuri, em 2014, o Tamani, em 2015, e o último, recém-lançado, em 2017, o Capim Quênia. Na linha das braquiárias, né, braquiária brisanta, temos o Capim Marandu, lá em 1984, posteriormente o Charaés, em 2003, o Piatã, em 2007, 2013 veio o Paiaguás, que teve uma versão de ano, em 2012 veio o BS Tupi, que é uma braquiária umidícola, e o híbrido Ipiporã, lançado em 2017, tá? No próximo slide, vou falar um pouquinho sobre o capim-paiaguás. Ele é uma braquiária, tá? E no seguinte, temos a descrição dele. Ele foi selecionado a partir de uma braquiária brisanta coletada em Nairobi, no Quênia. Ele tem um porte semelhante à braquiarinha, da braquiária decumbens, entre 0,65 e 0,8 metros, né? 65 centímetros e 80 centímetros, apresentando folhas finas, eretas e abundantes, e colmos finos. As suas folhas e bainhas, elas não possuem pelos, tá? Elas são glabras. Apresenta o florescimento mais precoce dentre os cultivares de braquiária brisanta. E as sementes são menores em relação ao marandu, peatã ou charaés, tá? A adaptação e a produção, ela tem boa adaptação e produção na época seca do ano, né? Indicada para solos aí de média fertilidade, também indicada para plantio e integração lavoura-pecuária. No entanto, ela tem uma baixa tolerância à cigarrinha. No próximo slide, temos um quadro de avaliação comparando o capim-paiaguás com o capim-piatã. Então, nota-se a elevação, né, por exemplo, o ganho por área, né, a última coluna, de 185 do capim-paiaguás e 685 do capim-paiaguás e 640 do capim-piatã. Né? O ganho diário, aqui pegando a primeira coluna nas águas, né, o Paiaguás, ele teve um ganho aí, em resposta, né, ao consumo pelo animal, um ganho de 650 gramas por animal dia, em relação, em contrapartida, 610 do capim-piatã. No próximo slide, temos o capim-ipiporã, também é uma braquiária, tá? E no seguinte, temos a descrição dele. Ele é um híbrido obtido na Embrapa Gado de Corte por meio de um cruzamento entre a Braquiária brisanta e a Braquiária rosiziensis. É uma planta de um porte baixo, né, variando de 40 a 60 centímetros. Ela é menor que o capim-paiaguás. As suas folhas, elas apresentam uma pilosidade na face superior e inferior. As bainhas são muito pilosas. Ela é recomendada para o plantio em solos bem drenados, de média fertilidade, tá? Ela não apresenta resistência aos solos encharcados. Tem umas vantagens, como a elevada resistência a todas as espécies de cigarrinhas das pastagens, incluindo a cigarrinha da cana-de-açúcar, tá? E apresenta um elevado valor nutritivo. No próximo slide temos uma tabelinha comparando aí o ipiporã com o marandu, né? O marandu, famoso braquiária. Então, é nítido, pegando aqui a porcentagem de proteína bruta, né, de 12,6 do ipiporã comparado com 11,1 do marandu. A taxa de acúmulo do ipiporã, ela foi inferior ao do marandu, mas, em contrapartida, tem essa elevação do teor de proteína. E também a digestibilidade, né, do capim-ipiporã ser maior do que a do marandu. Aqui no caso, do ipiporã, 68%, e do marandu, de 62%. O ganho animal, o ganho médio diário também, ele foi maior em relação, né, isso é reflexo da composição dele, foi maior para o ipiporã, com 675 gramas, em contrapartida do marandu, com 580.
No próximo slide, temos o capim Zuri. Agora vamos falar um pouquinho sobre o pânico. O Zuri é um pânico. No próximo slide tem a descrição dele. O Zuri, ele é um capim de alta produtividade aliado ao alto valor nutritivo. Ele também tem um elevado grau de resistência a um fungo foliar causado pelo Bipolaris maides. Tá? Então, ele tem a resistência ao Bipolaris. É um cultivar de porte médio-alto, né, com folhas muito largas e glabras, né, não tem pelos, indicada para o uso de média alta fertilidade. É um capim de resposta extremamente eficiente. É muito indicado ao manejo do pastejo rotacionado, tá? No próximo slide, tem só a demonstração, né, do fungo bipolares, né? Esse aqui, no caso, não é o capim Zuri, pois ele tem resistência, tá? Então, essa é uma vantagem dele, né, da seleção dele, em relação a outros cultivares de pânico, tá? No próximo slide, temos a comparação entre o capim Mombaça e o capim Zuri. Notamos um aumento, né, do ganho de peso animal dia, né, nas águas, principalmente, de 544 gramas animal dia do capim Zuri, em relação a 515 gramas animal dia nos animais que consumiram o capim Mombaça. Refletindo também na produção de arrobas hectare ano, de cerca de 34,5 do capim Zuri e 33,6 do capim Mombaça. No próximo slide temos o capim Tamani, que também é um pânico. E logo na sequência temos a descrição dele. Ele é uma cultivar híbrida, de alto valor nutritivo e de manejo fácil e flexível. Ele tem um porte mais baixo, né, variando de 80 centímetros a 1 metro, a 1,30 m, com abundância de folhas longas e finas e também de perfilhos, que conferem uma melhor cobertura de solo. Ele é recomendado para solos de média e alta fertilidade, é um capim de resposta, então ele vai ser mais exigente em fertilidade de solo. Ele é uma boa opção para solos bem drenados, pois apresenta baixa tolerância ao encharcamento do solo. Então, portanto, ele não é indicado a áreas sujeitas a alagamentos, né, mesmo que temporários. Tem que ser solo bem drenado. No próximo slide, temos uma comparação do capim Tamani com o capim Maasai. O ganho animal ele foi superior, né, do capim Tamani, né, em gramas animal dia, de 809 contra 738 do capim Maasai. Em relação à taxa de lotação, elas foram próximas, né, em relação tanto nas águas quanto na seca. No entanto, o ganho por hectare, né, o quilo de peso vivo por hectare, ele foi maior, né, principalmente nas águas do capim Tamani em relação ao capim Maasai. No próximo slide temos o capim Quênia, ele também é um pânico, um cultivar de alta resposta. E logo na sequência temos a descrição dele. O Quênia, ele é um híbrido de porte intermediário, de alta produtividade, possui uma boa qualidade de forragem, com folhas macias, né, em colmos tenros, colmos macios, possui um alto perfilhamento e também ele é fácil manejo, de fácil manejo. Ele é uma boa opção para solo bem drenado, né, de média a alta fertilidade. Ele é exigente. Ela não é indicada a áreas sujeitas a alagamentos, tá? Uma planta de porte médio, com folhas longas, né, uma largura estreita média, também sem pelos. Possui os colmos mais finos e mais tenros, tá? O grande destaque dele, a maior vantagem, é sua abundância de folhas com alto valor nutritivo aliada à produtividade. No próximo slide, a gente pode verificar uma comparação do capim Quênia com o capim Mombaça, né? Em relação ao ganho de peso,
gramas animal dia, tanto nas águas quanto nas secas, o capim Kenya ele teve uma resposta maior ao desempenho. A taxa de lotação ela foi similar, né? No entanto, teve uma maior produtividade, né? A produção de quilos por hectare ano, né? 975 do Quênia contra 834 do capim Mombaça. No próximo slide, eu vou falar um pouquinho sobre o mulato 2. Mulato 2, que é uma braquiária híbrida. E na sequência temos a descrição dele. O mulato 2 foi melhorado a partir dos cruzamentos entre as espécies no braquiária brisanta, como a braquiária decumbens e braquiária rosiense. Ela foi desenvolvida por um centro internacional de agricultura tropical. É um cultivar de alta adaptação, um bom vigor de crescimento, né, uma tolerância a solos com drenagem suficiente, não que, desde que não seja permanente esse solo encharcado, tá? Essa quantidade de água no solo. Ele requer solos de média a alta fertilidade, tá? Ele possui tolerância às cigarrinhas das pastagens, possui um crescimento vigoroso, tem uma boa tolerância a períodos prolongados de seca, tem uma rápida rebrota, um florescimento tardio, um fácil estabelecimento tanto nas sementes quanto por plântulas, né? E um alto teor de proteína, que ela pode variar de 8 a 19%, isso entre seca e águas, tá? É uma produtividade aí de cerca de 25 toneladas de matéria seca de forragem por hectare ano. É possível utilizar essa cultivar com alta carga animal. No próximo slide, tem uma imagem do capim mulato 2, umas regiões visitadas para a gente, tá? Então, a gente nota que é um capim muito vigoroso, com alta produção de matéria seca. No próximo slide, temos mais uma imagem, né? O mulato 2, uma resposta muito boa na conversão animal, né? Converter em quilos de carne, uma resposta altamente eficiente, por ser um capim com valor nutricional superior, né, às braquiárias comuns hoje no mercado, tá? No próximo slide, temos o capim mavuno. Ele também é uma braquiária híbrida. E no slide sequente, a gente tem a descrição dela, na verdade, que é a cultivar. A braquiária híbrida mavuno, né, ela é proveniente do cruzamento das braquiárias marandu e rosiziense. E esses filhos foram cruzados novamente com uma braquiária africana. É uma planta de média a alta exigência nutricional, tá? A precipitação média aí acima de 800 milímetros por ano. Ela é altamente tolerante à seca, ao frio e ataque de cigarrinhas. No entanto, ela tem uma baixa tolerância à umidade. Ela pode apresentar até 20 toneladas de matéria seca por hectare ano, tá? Uma proteína média de 14% na seca e 20% nas águas. Durante os primeiros dias de semeadura, o mavuno concretiza o estabelecimento do seu sistema radicular, para posteriormente sua conclusão na parte aérea. Então, assim, geralmente, dependendo muito das condições do ambiente onde essa cultivar é instalado, ela pode atrasar um pouco no aparecimento de suas folhas, justamente por ela desenvolver esse sistema radicular, para depois lançar o perfilhamento, lançarem as folhas. Então, pode ter uma janela aí de 15 a 45 dias, né, dependendo dessas condições ambientais, justamente para fortalecer esse sistema radicular, né, e, consequentemente, com o avanço depois da produção desse capim na área, tá? No slide seguinte, temos uma imagem, né, de uns animais em regime de pastejo sobre
o cultivar Mavuno, tá? No slide seguinte, temos uma outra imagem do capim Mavuno. É nítido também a alta produção de material verde nessa imagem, tá? Então, um capim de alta resposta, também exigente, assim como o Mulato 2, tá? No outro slide, temos um capim do gênero Cynodon. Esse aqui é o terra verde. Ele vai ser similar aí similar ao Tifton, ao Gigs, ao Cost Cross, né? É capins aí do gênero Cynodon, tá? E no próximo slide tem a descrição dele. Ele é do tipo grama, né? Só que ele é disseminado por sementes, né? Geralmente o Tifton, por exemplo, ele é por muda. Então ele tem uma vantagem, né? A facilitação do processo operacional é a disseminação dele por sementes. É uma forragem de alta qualidade, possui alta resistência seca, tá? Possui um excelente desempenho no sistema de produção de feno, de altíssima qualidade, o pessoal tem usado bastante, e é indicado, claro, para produção de feno, criadores de bovinos, equinos, muares, ovinos, caprinos, e tanto para pecuária de corte quanto para pecuária de leite em sistema rotacionado intensivo. Também ele tem dado bons resultados. No slide seguinte, algumas informações a respeito da cultivar, né? A produção de matéria seca em torno de 12 toneladas por hectare ano, né? Num período de estabelecimento aí ele pode variar de 14 a 21 dias, né? Um estabelecimento rápido. O nível de proteína dele, ele pode variar de 8% a 18%, né? Isso dependendo da época do ano. Utilização para pastagem e para fenação. No slide seguinte, é uma foto da área do terra verde, né? Demonstrando uma alta produção, um alto vigor aí nessa pastagem instalada. E no próximo slide, temos alguns lançamentos aí do ano de 2020 e 2021. Os novos cultivares Sabiá e Caiana, né, que foram lançados comercialmente agora na safra 2020-2021. São híbridos superiores, né, obtidos a partir de várias gerações de melhoramento genético. Esses cultivares são resultados do cruzamento entre as espécies de Braquiária brisanta e Braquiária rosiziense, tá? E que o melhoramento genético do produto entre essas espécies resultou em cultivares, né, com benefícios superiores, né? É o que a gente deseja, uma alta produtividade e uma melhor qualidade de forragem. No próximo slide, a gente é evidenciado a importância de respeitar as alturas, né, de entrada e saída do capim, né, principalmente para sistemas rotacionados, né, e obter resultados superiores adotando esse tipo de medida. Isso realmente é importante a gente verificar, né, seguir essa regra, pois cada cultivar ele vai ter uma característica específica de altura de entrada e altura de saída. Então, temos, em relação às braquiárias, as alturas de entrada e saída, as dos pânicos e a do gênero Cynodon. Aqui temos o Tifton Coast Cross, do último comentado que é o Terra Verde, ele vai seguir essa recomendação também de altura de entrada e de saída, tá? No próximo slide, temos uma área de pastagem na Fundação Cooper Citrus Credit Citrus, situada lá em Bebedouro. Hoje, a área encontra-se com 24 cultivares forrageiros, que estão à demonstração. Quem tiver curiosidade de passar lá por perto, pode visitar a área. Com 24 cultivares expostos lá para todos os cooperados produtores que se interessarem em saber mais sobre determinada cultivar que está instalado lá na área, tá?
Então, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela presença dos senhores e senhoras nessa apresentação. A Copercitos agradece. O departamento técnico está à disposição dos senhores. Qualquer dúvida é só nos acionar. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço.